Olá! Hoje será ensinado como desenhar a fórmula estrutural de traços e a forma estrutural condensada para representar os compostos orgânicos. Aproveitem! A fórmula estrutural de traços é uma representação muito similar à fórmula estrutural de Lewis. A diferença está nas ligações covalentes, representadas como traços. Ainda assim, a representação geométrica das ligações covalentes não é obrigatória, mantendo ligações na horizontal e na vertical. E os pares de elétrons não ligantes também não têm representação obrigatória, apesar de recomendada. Veja a fórmula estrutural de traços da metanamina. Como o carbono tem 4 elétrons na camada de valência. Cada hidrogênio tem 1. E o nitrogênio tem 5. Pode-se representar as ligações covalentes como traços, evidenciando o compartilhamento desses elétrons, exceto do par de elétrons não ligantes do nitrogênio. O propeno, por sua vez, apresenta uma ligação covalente dupla entre 2 de seus carbonos. Por isso, tem-se uma dupla de traços relacionada a esses carbonos. Já as ligações covalentes simples apresentam o traço único. Veja aqui, com a distribuição eletrônica do carbono e do hidrogênio, no estado fundamental, pode-se prever que cada carbono fará 4 ligações covalentes, e cada hidrogênio, apenas uma. A fórmula estrutural condensada é uma representação um pouco mais complexa, cujo objetivo é compactar a estrutura, abdicando do desenho de todas, ou quase todas as ligações covalentes. Geralmente os pares de elétrons não ligantes dos átomos não são representados. E, caso uma fórmula estrutural de traços seja a referência, o desenho da fórmula estrutural condensada é feito, frequentemente, a partir da extremidade esquerda da fórmula estrutural de traços. Além disso, dependendo da estrutura química da substância, pode-se utilizar parênteses para indicar grupos vizinhos idênticos. Grupos, ou determinados átomos ligados a um único átomo. Ou, ainda, grupos que possam dificultar a interpretação da sequência da fórmula condensada. Veja a fórmula estrutural de traços do ácido metanoico à esquerda. Para converter essa representação em uma fórmula condensada, inicia-se pela extremidade esquerda. Tem-se, então, um hidrogênio que está ligado a um carbono. Este carbono tem 2 oxigênios e o último oxigênio está ligado a um hidrogênio. Assim, a fórmula condensada fica HCO2, H. Não é necessário usar parênteses para os átomos de oxigênio ligados no mesmo carbono. Agora, veja a fórmula estrutural de traços do pentan, 1-ol, à esquerda, na parte superior. Para converter sua representação em fórmula condensada, inicia-se pela extremidade esquerda. Tem-se um hidrogênio ligado a um oxigênio. E este ligado a um carbono com 2 hidrogênios. Note que há mais 3 carbonos ligados a 2 hidrogênios, na sequência. Por isso, o conjunto é representado como CH2, entre parênteses, com o índice 4. Ou seja, há 4 vezes este mesmo grupo em sequência. Por fim, tem-se um carbono ligado a 3 hidrogênios, que corresponde ao grupo CH3. Perceba que, assim como os oxigênios ligados a um mesmo átomo, no slide anterior, os átomos de hidrogênio ligados a um mesmo átomo também não demandam a aplicação dos parênteses. Agora veremos a segunda molécula, o pentan-2-ol. Sua fórmula estrutural de traços está localizada à esquerda, da parte inferior. O início da representação condensada tem um carbono ligado a 3 hidrogênios, um grupo CH3. O segundo carbono tem um hidrogênio e um grupo OH. Se estes átomos forem organizados sem parênteses, a interpretação da fórmula condensada fica muito complexa. Por isso, o grupo OH é indicado entre parênteses. Na sequência, tem-se 2 grupos CH2, repetidos e, ao final, um carbono ligado a 3 hidrogênios, ou seja, um CH3. Veremos agora um exemplo em que determinada ligação covalente é representada na fórmula estrutural condensada. Isso ocorre quando a substância apresenta ligações covalentes duplas ou triplas entre carbonos. Sua indicação é uma forma de destacá-la para, por exemplo,
evidenciar configurações cis ou trans, quando existirem. Mas, pode-se encontrar em livros representações em que elas não apareçam. O 1,1, de fluoro, PEND, um eno, é um exemplo de composto insaturado em que a ligação covalente dupla é mostrada. Inicia-se a representação com dois flúors ligados a um carbono. Este carbono tem uma ligação covalente dupla com o vizinho, que tem um hidrogênio, e está ligado a uma sequência de dois grupos CH2. Por fim, tem-se um carbono com 3 hidrogênios. Destaca-se que, se a ligação covalente dupla não fosse mostrada, o início da fórmula condensada ficaria F2CCH, o que exigiria do estudante a interpretação que entre os carbonos deveria existir uma ligação covalente dupla. Por fim, é comum encontrar em materiais didáticos uma representação mista. Nela, parte da estrutura está indicada em traços, e observa-se a presença de determinados grupos condensados, omitindo o desenho das ligações covalentes. Veja uma representação mista do 1,1, de cloro, 2, metil, prop, 1, inol. Os dois grupos CH3 são condensados. Mas, o resto da cadeia tem a indicação de traços para as ligações covalentes simples e dupla. E aí, entenderam o conteúdo sobre a fórmula estrutural de traço e a fórmula estrutural condensada? Aproveite para curtir o vídeo e divulgar para os amigos. Assim, você incentivará o canal e a produção de vídeo aulas com conteúdos variados. Até a próxima!